Existe um momento na vida de todo homem em que ele finalmente percebe que não dá mais para continuar vivendo como antes. Não é um instante marcado por explosões ou dramatizações. Na maioria das vezes, é silencioso. É aquele momento em que você acorda, olha ao redor e sente que algo fundamental está errado, que não é possível continuar carregando o mesmo peso, repetindo os mesmos hábitos e aceitando os mesmos limites. Essa percepção não grita, não exige atenção, mas pressiona você por dentro, como se a própria vida estivesse empurrando para uma nova direção. É uma clareza fria, não é raiva, não é frustração, não é vontade de provar algo a alguém. É simples, objetiva e brutal. Ou você muda, ou você vai continuar preso nos mesmos ciclos que te drenam há anos. E é exatamente aí que muitos homens despertam. Eles percebem que ninguém vai chegar para resgatá-los, que não existe um salvador que vai bater a porta, segurar sua mão e guiá-lo até uma vida melhor. A responsabilidade é sua. Sempre foi. Quando essa consciência se instala, todo o seu olhar sobre o mundo muda. Você percebe que intenções não bastam, promessas vazias não bastam, vontade momentânea não basta. O mundo responde ao que você faz, não ao que você imagina. E isso, em vez de ser um peso, se torna libertador. Porque você descobre que, se a responsabilidade é sua, então o poder também é. A partir desse ponto, a postura muda, o silêncio muda. Até a forma como você ocupa seu espaço muda. Mesmo sem falar nada, as pessoas começam a notar que existe algo diferente em você. É como se uma nova firmeza surgisse no seu olhar, uma decisão interna que ninguém precisa ouvir para sentir. E essa mudança não vem de conquistas externas, mas do fato de que você finalmente parou de negociar consigo mesmo. A verdade é que ninguém vê seus sacrifícios. Ninguém nota as batalhas internas que você enfrenta quando o peso do mundo parece dobrar seus ombros. Ninguém percebe quando você acorda cansado, mas mesmo assim faz o que precisa ser feito. Não haverá aplausos, não haverá reconhecimento, e isso é parte do processo. A força masculina nasce justamente no território onde não existe plateia, apenas você, suas escolhas e suas consequências. Se você continuar firme, algo extraordinário acontece. O que antes parecia impossível começa a parecer acessível. Desafios que antes te paralisavam passam a ser apenas degraus. Você começa a enxergar progresso onde antes só via frustração. Porque a força não nasce da facilidade. Ela nasce da disciplina de continuar quando tudo em você quer parar. E essa disciplina muda a sua vida de formas silenciosas, mas profundas. É importante entender que esse caminho é solitário. A evolução real não acontece quando todos estão vendo. Ela acontece quando você está sozinho, encarando suas fraquezas, revisando seus erros e decidindo ser melhor do que foi ontem. Enquanto outros buscam distrações para fugir de si mesmos, você encara a verdade. Enquanto outros se escondem atrás de desculpas, você assume responsabilidade. Enquanto outros esperam motivação, você age. E é assim que um homem se transforma. Não é de uma vez. Não é em um único momento heróico. É na soma de decisões pequenas, silenciosas e repetidas. É dizer não quando precisa. É dizer sim quando sabe que vai doer. É manter o foco quando a mente quer desistir. E pouco a pouco, você constrói uma versão de si que jamais imaginou ser possível. O respeito que você busca das pessoas, do mundo, da vida, não começa lá fora. Começa quando você finalmente se respeita, quando cumpre o que promete. Quando olha no espelho e vê alguém que, mesmo imperfeito, está lutando de verdade. Porque quando você se respeita, o mundo não tem escolha além de seguir o mesmo caminho. A vida não espera você estar pronto. Ela continua avançando, quer você acompanhe ou não. Mas quando você entende isso,
algo dentro de você finalmente se alinha. Você deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo. Você deixa de esperar oportunidades e começa a criá-las. Você para de viver como espectador e se torna o protagonista da própria história. Esse é o início da transformação, o início da jornada que separa homens que sobrevivem de homens que constroem. O início da vida que você sempre soube que poderia ter, mas só agora teve coragem de perseguir. Quando um homem finalmente desperta, ele passa a enxergar caminhos onde antes só via bloqueios. O que antes parecia uma parede intransponível começa a se revelar como uma porta que ele simplesmente não tinha coragem de abrir. E essa coragem não vem do mundo, não vem da aprovação externa, não vem de elogios ou incentivos. Ela nasce dentro dele, do desconforto de continuar sendo alguém que já não representa mais quem ele realmente é. E essa sensação é o combustível da mudança. A verdade é que, ao contrário do que muitos acreditam, a força não aparece de repente. Ela não cai do céu. Ela é construída, tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. E na maioria das vezes, ela nasce justamente nos dias em que você se sente mais fraco. Porque é nesses dias que você decide continuar mesmo sem vontade. E essa decisão é o que molda seu caráter muito mais do que qualquer vitória temporária. Com o tempo, você percebe que disciplina não é sobre ser rígido ou inflexível. Disciplina é liberdade. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito independentemente do que você sente no momento. Ela te dá controle, te dá clareza, te dá direção. Enquanto muitos vivem à mercê das emoções, você se torna alguém guiado pelo propósito, e isso muda absolutamente tudo na sua vida. Você passa a ver que cada ação sua tem um impacto real no futuro, que cada pequena vitória constrói algo maior, que cada renúncia, cada esforço, cada passo, mesmo o menor, está levando você adiante. E essa consciência faz você se mover com mais intenção. Você já não age de forma impulsiva, você age com propósito. E propósito, para um homem, é como um norte que alinha tudo. Suas prioridades, seu esforço, seu silêncio e até suas batalhas internas. Mas essa transformação tem um preço. Você vai perder pessoas, vai perder hábitos, vai perder versões antigas de si mesmo. Vai perceber que algumas relações só existiam enquanto você permanecia estagnado. Quando você começa a crescer, certas pessoas se afastam porque não conseguem acompanhar seu ritmo. Outras tentam puxar você de volta para o nível que as deixa confortáveis. Algumas até torcem contra o seu progresso, porque seu avanço revela a estagnação delas. E você precisa aceitar isso sem se desviar do caminho. A jornada do homem que decide evoluir é marcada por cortes necessários. E embora isso doa, é justamente o que abre espaço para novas oportunidades, novos ciclos, novas realidades. Porque não existe crescimento real sem desapego. Não existe construção sem destruição de velhos padrões. E não existe versão forte sem abandonar a versão fraca que você já foi um dia. À medida que você avança, uma coisa poderosa acontece. Você para de se comparar, porque entende que não está correndo contra ninguém além de si mesmo. E isso tira um peso gigante das suas costas. Você não precisa ser melhor que o homem do lado. Você precisa ser melhor do que o homem que foi ontem. Isso é suficiente. Isso é nobre. Isso é real. Esse foco interno te torna mais silencioso. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa anunciar seus planos, suas metas, seus sonhos. Você simplesmente trabalha. E o trabalho constante, ao longo do tempo, cria resultados que falam por você. Resultados tão sólidos que nenhum argumento pode negar. E é aí que o respeito surge não porque você exigiu, mas porque você se tornou alguém impossível de ignorar. E conforme você evolui,
algo dentro de você muda profundamente. Você deixa de romantizar a vida e passa a enxergar tudo como ferramenta. O desafio vira ferramenta. A dor vira ferramenta. A solidão vira ferramenta. Você entende que tudo o que acontece pode ser usado a seu favor se você tiver a mentalidade certa. E quando essa perspectiva se instala, você se torna imparável. Não porque nada te derruba, mas porque nada te interrompe por mais de alguns minutos. Homens fortes não são aqueles que nunca caem. São os que, em todas as quedas, levantam um pouco mais preparados. A vida testa você, pressiona você, empurra você não para te destruir, mas para ver se você está pronto para o nível seguinte. E quando você entende isso, cada dificuldade deixa de ser um fardo e se torna um campo de treinamento. A longo prazo, essa postura transforma não apenas sua rotina, mas seu destino. Você passa a construir uma vida alinhada com sua essência e não com expectativas externas. Você aprende a se satisfazer com o progresso interno, não com validação superficial. Você entende que o respeito que realmente importa é aquele que você sente ao encarar o próprio reflexo. E é nesse ponto que muitos percebem algo fundamental. O maior objetivo de um homem não é fama, não é dinheiro, não é status, é evolução. É olhar para trás e saber que não desperdiçou o tempo que recebeu. É viver a vida de forma que, quando o silêncio chegar, você possa dizer com plena certeza: eu fui melhor do que fui ontem. Eu lutei, eu cresci, eu honrei o que eu podia ser. Porque, no fim das contas, a verdadeira vitória não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo.